Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa esportiva reagindo aí ao Verdão que venceu seu confronto e está classificado para a próxima fase. Vimos aí Felipe Melo e outros comentaristas analisando tudo isso. Então, sem mais enrolações, fica o vídeo aí que tá muito legal. Rapaziada, Palmeiras classificado para as quartas de final da Taça Libertadores. Eu falei antes de começar o jogo que não falei que classificaria, mas que eu esperava de fato a classificação. Agora, digo uma coisa, hein? Palmeiras classificou a lá Palmeiras nos últimos anos. O time que compete o tempo todo. Se de repente cobramos, e eu cobro bastante, um Palmeiras de uma nota só, a verdade é que esse Palmeiras, ele compete, né? O espírito de vencedor, o espírito de competitividade que esse time tem, isso não falta e a gente tem que ressaltar. Parabéns, Palmeiras, classificado para as quartas de final. O porco é louco. De fato, eu acho que o futebol, quando você tem uma relação com um clube, ele envolve uma parceria também, né? Então o Abel lá atrás, ele chega e aí tudo bem. A gente não pode tirar o fato mercado do futebol, né? O Abel é um técnico mega bem remunerado, é um técnico que tem todas as suas boas condições de trabalho, que tem um time com alto investimento, isso a gente tem que pontuar. Mas eu acho que o Abel, na primeira derrapada dele, parte da torcida palmeirense se o tratou de uma forma que talvez a parceria que envolve essa paixão por um clube não é tão assim saudável. Então eu entendo a aspa dele, ele é muito ressentido com as vaias e com os cânticos que ele teve contra o Corinthians. O fato é que nesse momento deve futebol ao Palmeiras, né? Tem um time que, pelo que é investido, poderia jogar melhor. Fato é que não ganha uma grande competição desde 2023. Todos os fatos ali que a gente tem que ser colocado. Obviamente o Campeonato Paulista é um dos fatos ali que a gente tem que ser colocado. Obviamente o Campeonato Paulista é um título importante, mas não é o que o Palmeiras almeja ganhar, né? Mas No acho sentido que ele geral, questiona, né? O Palmeiras... Gabriel, é assim, beleza, não fui campeão, mas estou chegando. Então, esse aspecto que eu falo assim, ele tá em um momento que ele tá de fato derrapando nesse trabalho em algum momento, né? Ele tem derrotas importantes em fase mata-mata. Mas eu fico imaginando assim, esse imediatismo, você vê muitos clubes, pega o próprio Flamengo, né, que é quem de fato compete diretamente, foi campeão da Libertadores com técnicos alternados, né? Então teve Jorge Jesus, depois teve ali o próprio Felipe Luiz aí mais no seu último trabalho e tudo mais, então técnicos alternados que você vai ganhando os títulos. Mas o Flamengo derrapa na temporada justamente quando tem uma queda no comando técnico. Né? Então derrapa justamente quando tem um técnico em queda livre, aí troca, vem outro e aí geralmente consegue corrigir a rota, pode ganhar um título ou outro. Mas eu acho pouco saudável para a forma que os times investem você trocar tanto. O Palmeiras aposta em um caminho alternativo, ele segura o seu técnico, que há 3 anos não ganha Libertadores, né? Não tem então essa expressão talvez que é o que o palmeirense espera, mas que ao mesmo tempo é o que ele fala, chega sempre, né? Então vai estar sempre ali competindo, batendo e tudo mais. Precisa de ajuste, é óbvio, investe para ser campeão e para ganhar. O time do Palmeiras hoje investe para passar tranquilamente do Cerro Porteño. Esse é o fato e essa é uma crítica que é absolutamente válida. Mas eu acho que falta um pouco dessa parceria mesmo, sabe? De, fez tanto pelo clube, conseguiu entregar o título, porque não dá pra tratar como obrigação as coisas, gente. Assim, o Palmeiras, antes da era Abel Ferreira, não era esse time multicampeão da América, não era o time que chegava em todas as finais, não era. Estava começando esse investimento e tudo mais, tinha o Luxemburgo, acho que ele deixou uma base boa ali também, até de garotada, mas não era o mundo real do palmeirense, essa era Abel Ferreira multicampeã. Nos 2 anos que ele está de fato derrapando em resultados, eu acho que a relação deixa de ser saudável. Aí tem o lado pessoal do Abel Ferreira também, que eu acho que tem pontos arrogantes ali quando ele tem as suas colocações. Hoje ele falou também, né, que a forma que os jornalistas falam dele deveria render demissões, né, o pessoal deveria perder o emprego e tudo mais. Ele alimenta uma narrativa de nós contra eles, e o eles dele é muito relativo, né? O eles dele é todo mundo que não enxerga o trabalho dele como o máximo, talvez. Mas eu entendo parcialmente, como eu falei, a aspa do Abel, que acho que pode ser um sentimento individual dele em relação à forma que ele tem o trabalho enxergado, porque pode não ser o trabalho vencedor, mas falar que o trabalho é ruim, eu acho que é um pouco demais. Ruim não é um trabalho. A partir do momento que você chega ali para disputar de igual para igual com os principais, tá ali sempre
em cima, não dá para falar que é ruim. E aí o Nunes está aqui no chat, ele fala assim, ó, o Abel quer colocar a culpa em terceiros para desviar o seu trabalho ruim. Não acho que seja ruim, mas ok, Nunes, aí ele segue. Não aceita crítica, só aceita que passem a mão na cabeça dele. E aí, Bira? Mas, Denise, eu acho que uma coisa não anula a outra. Acho que existe sim um pouco desse sentimento que o Gabriel falou do Abel perante a torcida do Palmeiras, de no primeiro ano que ele não conseguiu ter títulos, ele foi alvo de muitas críticas, né? E isso aparentemente afetou bastante ele. E esse segundo ano é isso, o Palmeiras vinha de 4 jogos sem vencer, né? Por isso que eu falo que uma coisa não anula a outra. Acho que o trabalho dele sim tá numa decaída, né? Numa decrescente, pela primeira vez, talvez, nesse ciclo todo. Acho que nem quando perdeu os títulos ano passado, perdeu a Copa do Brasil ali nas oitavas de final para o Corinthians, eu acho que não era um trabalho que oscilava tanto como agora. E, enfim, fazia tempo que eu não via o Palmeiras ficar 4 jogos sem uma vitória. Então, eu acho que é aquilo, uma coisa não anula a outra. Entendo o sentimento dele, mas entendo que as críticas, porque na minha análise, o trabalho do Abel, sim, ele tá dando uma derrapada ali um pouco maior do que já tinha aparecido. E é lógico que na balança do torcedor sempre vai pesar o passado recente, né? Se o Palmeiras não era nada também há 10 anos atrás, e quando eu digo não era nada nesse sentido de expressão de títulos continentais, títulos brasileiros, né? Uma hegemonia mesmo, hoje o palmeirense lembra do quê? Dos últimos 3, 4 anos que o Palmeiras sempre esteve ali entre os favoritos, sempre foi colocado com o objetivo de ganhar títulos, levantar taças. Acho que tem objetivos e objetivos. No Palmeiras o objetivo é ser campeão. Talvez no Atlético Paranaense, no São Paulo hoje, no Corinthians, o objetivo não seja ser campeão, mas no Palmeiras dado o investimento que tem e dado também a qualidade mesmo desse elenco, dessa comissão técnica. Então, eu acho que a expectativa sempre é jogada muito para o alto, para o Palmeiras e principalmente para o palmeirense, né? Então, é aquilo. Acho que uma coisa não anula a outra. Acho que ele está certo em dizer que às vezes o pessoal esquece, né, de tudo que ele construiu também nessa trajetória dele com o Palmeiras, mas eu não tiro também a validação ali das críticas ao trabalho atual. Lembrando que o Palmeiras fez um jogo muito abaixo, né, com o Cerro. A única chance clara de gol mesmo, né, foi o gol do Gustavo Gomes, uma jogada de bola parada, que talvez apareça aí nesse momento de oscilação como um resgate, né, daquilo que o Palmeiras já fez muito bem. Essa bola parada com o Gustavo Gomes já foi muito importante, inclusive foi na última rodada também, né, do Brasileirão, quando o Gustavo Gomes abre o placar contra o Fluminense. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe, Denise? Não tiro as críticas, mas também entendo o sentimento dele de, quando eu cheguei aqui, a gente tinha outras ambições e eu transformei os objetivos do clube em ser campeão todo ano. É que aí caminha numa linha também, né, Bira, que é a expectativa pela obrigação. Hoje o Palmeiras tem sempre a expectativa de chegar para ser campeão. Mas acho que o que a Leila define ao não tirar o Abel depois da última final de Copa Libertadores, que ele foi muito criticado, é que não é uma obrigação do Abel para ele continuar empregado o time ganhar. Ele tem uma obrigação de ter uma base competitiva, manter um time competitivo, que é aí que entra a crítica do palmeirense em relação à última final da Copa Libertadores, que o Palmeiras não deu chute no gol e tudo mais, que aí é visto por muitos como uma forma que você não de fato competiu. Mas eu acho que o Abel tem esse bônus, né? Tem esse lado que antes dele não era também essa obrigação. Antes dele até a própria expectativa era freada. Antes dele teve ali fase mata-mata, né? Me lembro muito bem da do Benedetto, né? Que tirou o Palmeiras ali por parte do Boca Juniors, que o time obviamente não era nesse grau de investimento, mas não tinha uma obrigação, não é que assim, não ganhou a Libertadores, acabou e é uma piada. Tinha uma obrigação de competir e estava competindo num nível que não era o suficiente. Aí chega o Abel Ferreira, ele chega já tendo ali a Copa Libertadores contra o Santos, vence, compete muito bem ali, vence, empilha títulos e agora vem nesse momento de queda que passa muito também pela montagem do elenco, né? Acho que de forma geral o Palmeiras investiu em jogadores que não conseguem corresponder ao que é o nível competitivo. Investimento altíssimo no Paulinho, que não consegue jogar,
Kelvin e Giai é do mesmo lado, que também deixam a desejar, fora outras contratações, né, que já saíram, Atuesta, Merentiel, jogadores que você acaba investindo, que não te dão tanto retorno esportivo, então a culpa é um pouco compartilhada também. Acho que, do ponto de vista de gestão, vai tirar o Abel, né? Tem esse pensamento, então, não ganhar esse ano tem que tirar o Abel. De fato, 3 anos já, esquece. Então tem que sair o Abel e tem que sair o Barros, que é o cara que faz a condução do futebol junto com ele. A culpa do Abel, caso exista uma culpa do Palmeiras não ser um time brilhante na visão de muitos, é uma culpa compartilhada. Para a Libertadores, esse tipo de jogo que fez hoje é o que classifica. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim do vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí, né, a imprensa elogiando bastante, né? O Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras precisa melhorar um pouco nesse sentido de ter mais qualidade, né, com a bola ali. Mais importante nesse momento é a classificação, um bom jogo aí, né, dos jogadores vencendo fora de casa, né? É um confronto difícil com o Cerro, mas mostrou aí competitividade. Se você, galera, gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.